promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Saudar a todos os adolescentes com a paz do Senhor e os ouvintes também com a paz do Senhor. Nós vamos aqui na revista dos adolescentes, lição 12, que traz o título Roboão, um rei tolo. Como base bíblica, nós temos aqui 1 Reis 12, capítulo 12, versículo 1 ao 33. O versículo-chave dessa lição nos diz assim: Filho meu, se os pecadores com bladícias te quiseres tentar, não consista. Provérbios 1:10. A introdução nos diz assim: Quando Roboão começou a reinar, ele herdou um reino cheio de problemas, com pessoas que foram injustamente sobrecarregadas pelas extravagâncias de Salomão, seu pai. Havia, por isso, muita esperança que Roboão colocasse o reino em ordem, mas logo após ter confirmado o reino e ser fortalecido no Senhor, Roboão abandonou a lei de Deus e Israel seguiu o seu mau exemplo. Ele fez muitas exigências ao povo, tomou decisões erradas, tratou mal os seus trabalhadores, pois desprezava o conselho dos anciões. Quanto ao próprio povo pediu para que ouvindo, Roboão também se recusou. Isso gerou uma revolta e o reino se dividiu. Então nós vamos hoje ver aqui sobre Roboão. Roboão foi o primeiro rei de Judá, reinou 17 anos no lugar de Salomão. Louvado seja Deus. Diz aqui a parte 1, perigo dos maus conselhos. Nem sempre queremos ouvir aqueles que nos cercam. Saber ouvir, porém, é uma das principais características de um líder. Quem ouve os outros passa a conhecê-lo melhor, criando uma relação de confiança entre as partes. Isso não significa concordar com tudo o que o outro fala, mas demonstra respeito pela opinião alheia. Para ouvir alguém é preciso ainda ter domínio próprio, pois nem sempre você ouvirá o que deseja ouvir. Nós vimos aqui essa parte do conselho, bastante interessante, e nem sempre a gente vai querer ouvir só o que a gente quer. Sempre vai ter algo que muitas vezes a gente não vai gostar, não vai se agradar no momento, mas é um conselho. No futuro, em algum tempo da nossa vida, nós vamos aproveitar tudo que nós ouvimos e os conselhos que nós recebemos. Aqui diz mais: Roboão errou por não saber querer ouvir o conselho de quem poderia orientá-lo. Bem, um exemplo disso aconteceu quando os israelitas, cansados e sobrecarregados, pediram que Roboão aliviasse a pesada carga tributária que pagavam, não tendo habilidade para tomar decisões como essa, algo normal em uma situação que não dominamos. O rei pediu ao povo para voltar 3 dias, quando ele daria uma resposta. Roboão foi até os anciões, os mesmos a quem Salomão recorria no passado, em busca de um conselho sábio, e os anciões lhe ensinavam o caminho da vitória, dizendo: sirva o povo hoje e amanhã a ti servirão. Então a gente vê aqui o conselho que os anciões deu aqui para Roboão, para que ele viesse passar para o povo de Israel, né? Seria que fazer tudo certinho agora, tudo calmo, servir o povo, que depois o povo ia servir a ele, o povo ia retribuir essa ação. Mas Roboão, como diz aqui na leitura,
rejeitou os sábios conselhos dos experientes anciões de Israel, pois servir ao povo afetaria o seu egoísmo e os seus desejos pessoais. Na verdade, ele escutou, mas não ouviu. Isto é, ele não colocou em prática as orientações recebidas. Por fim, o rei preferiu o conselho de jovens experientes que nunca tinham governado um reino, mas que se diziam seus amigos. Então nós vimos aqui, ele trocou alguém que poderia ajudá-lo no seu reinado e ele ter um sucesso tremendo. Preferiu isso trocar pelos seus amigos, aqueles amigos que outrora não tinham nenhum compromisso com o reino, não tinham nenhum compromisso com a obra, não tinha nenhum compromisso com aquela situação. E ele preferiu dar ouvido a esses. E nisto ele foi, prejudicando o povo daquele lugar. E nós vimos aqui, porém, ele deixou o conselho dos anciões, ele que lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Roboão prometeu tomar a vida do povo ainda mais difícil, como os seus amigos o aconselharam. Roboão não considerou que um bom conselho poderia salvar o reino, mas um mau conselho levaria o reino à ruína. Nós vimos aqui essa troca. Ele tinha tudo para dar certo, tinha tudo para o reinado dele ser um reinado de vitória, mas ele preferiu dar ouvido àquele jovem, aquele amigo, aquele que estava do lado. Por isso hoje os adolescentes de hoje também precisam estar atentos por isso. Não é porque nós temos diversos amigos, estamos na roda dos amigos dos adolescentes, que nós temos que praticar as mesmas coisas. Quem serve a Deus, serve a Deus. Criança, adolescente, jovem, adulto, velho, ancião, continua sendo servo do Senhor. E nós temos que observar isso. Os conselhos daqueles que muitas vezes podem nos ajudar, nós temos que guardar, nós temos que estar na tábua do nosso coração guardado, para que no momento certo nós venhamos usar esses conselhos. Roboão tinha tudo para dar certo, mas o reinado dele foi se tornando em ruína. Por quê? Em vez de ele aliviar a cobrança dos impostos, aliviar os trabalhos daquele povo, não, ele colocou mais o jugo mais pesado ainda na vida do povo que o cercava. O povo que poderia estar ali ajudando naquele reino, ele colocou mais pesado ainda. E nesse caso, o reino dele se tornou em ruína, porque os maus conselhos levaria o seu reinado àquela ruína. Nós vimos aqui na parte 2, diz aqui, a ruína de Roboão. Vamos ler aqui. Após um início desastroso, Roboão resolveu agir prudentemente, fortificando as cidades frutíferas, preparando o dos seus filhos para substituí-lo e despedaçando os outros pelas cidades fortificadas. Durante 3 anos, Roboão conseguiu crescer, congregando em Jerusalém pessoas que buscavam a Deus de todo o seu coração. Porém, quando ele confirmou o reino, logo abandonou a lei do Senhor. Então nós vimos aqui, para ajudar mais ainda na ruína do seu reinado, ele distanciou de Deus. Ele se afastou do Deus Todo-Poderoso. Ele abandonou a lei do Senhor. E aí a ruína só foi crescendo. Diz aqui a leitura, nos anos que o seguiram, Roboão apostatou de vez e permitiu que a influência idólatra de sua mãe, que era amonita, predominasse na nação de Israel. Roboão, portanto, fez o que era mal, porque não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Nós vimos aqui os adolescentes de hoje, eles precisam estar sempre preparados na obra do Senhor, buscando a Deus, ocupando a sua vida
com coisas do Senhor, com a obra de Deus, fazendo assim, aprendendo a estar lidando com as coisas de Deus logo cedo, para que depois ele venha a ter um resultado maravilhoso, um resultado positivo diante do Senhor. Nós vimos aqui que buscar a Deus é o princípio de tudo. A Bíblia mesmo nos diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. E se os adolescentes fizerem isso, buscar primeiro o reino, primeiro a justiça de Deus, pode ter certeza, os desejos do coração, as vontades que muitos adolescentes têm, né? As ambições que os adolescentes têm de crescer, de ser pessoas abençoadas, pessoas que venham a dar certo na vida, mas primeiro tem que buscar Deus, não pode afastar de Deus, tem que estar firme neste caminho, buscando o Senhor, porque lá na frente você vai ver o resultado positivo na tua vida. Diz mais aqui, daí em diante, as suas fortalezas de nada lhe serviram, pois Deus o entregou nas mãos do Sisaque, rei do Egito, que levou todo o tesouro do templo e transformou Roboão em um vassalo. Roboão sofreu as consequências de quem segue os conselhos dos ímpios, de pessoas que não têm nenhum vínculo com o Senhor. Está vendo aqui a consequência de quem busca conselho, de quem segue, de quem anda com os ímpios, daqueles que não têm nada para oferecer ao Senhor. Por isso que adolescente que serve a Deus, que está firme na igreja, tem que estar sempre rodeado com aqueles adolescentes ali da igreja. Louvado seja Deus. Não vou dizer que não precisa ter amizade lá fora, precisa, mas tem que saber servir a Deus em todos os momentos da sua vida, para que venha dar certo, para que venha crescer, para que venha dar fruto. Os adolescentes precisam disso. Roboão é um bom exemplo de um filho que não se importou com o legado de seu pai. Nós vimos aqui, se Roboão tivesse seguido algum exemplo do seu pai, tivesse prestado atenção no que o pai dele fazia, ele ia dar certo. Ele ia ter um reinado frutífero, próspero. Ele ia crescer no seu reino. Mas ele, outrora, não ligou por nada que o pai dele fazia. E quando foi a vez de ele tomar as decisões, em Deus ele pegar as decisões de alguém que poderia ajudá-lo, de um conselho que poderia dar certo, fazer o seu reinado crescer, ele foi tomar a opinião daqueles que não tinham nenhum compromisso, nem com o reino, nem com Deus, e muito menos com a família dele. Nós vimos aqui, se ele tivesse observado a vida de Salomão, teria aprendido que, enquanto andasse com Deus, tudo iria bem, mas se afastasse do Senhor, lhe traria consequências ruins. Não foi assim com o seu pai Salomão? A parte 3 aqui da nossa lição nos diz aqui, Roboão, um rei insensato. Deus revelou a Roboão o motivo de tê-lo abandonado. Deixasse a mim. Roboão se fortaleceu fisicamente, mas o seu coração estava diante do Senhor. Nós vimos aqui a mão do Senhor, ela está sobre nós, nos guardando, cuidando de nós, principalmente dos adolescentes que estão aí sempre andando, caminhando na escola, no trabalho, na vizinhança, nos amigos, na casa de parente. A mão do Senhor está junto. Mas quando nós deixamos a Deus, Deus também se afasta de nós e nós ficamos à mercê do perigo, à mercê das más companhias, à mercê daquele que não pode nos ajudar. Nós vimos aqui, Roboão se fortaleceu fisicamente, mas o seu coração se distanciava a cada momento da presença de Deus. A palavra de Deus revela que Sisaque, rei do Egito, entrou no templo e levou os tesouros da casa do rei e os escudos de ouro que Salomão havia feito. Os escudos representavam a honra em uma batalha
e perdê-los era desonroso para qualquer exército. Eles representavam ainda o poder, a riqueza e a glória de Deus em meio ao seu povo. Nós vimos aqui que tinha ali aqueles escudos de ouro, que tinha muita representação. Representava vitória, representava grandeza, representava a bênção de Deus na vida daquele reino. Mas ali, até isso, Deus permitiu que o adversário entrasse ali e levasse aquela representação. Nós vimos aqui, quando o rei estava no palácio, os soldados levantavam os escudos de ouro, e ele se lembrava da presença de Deus. Roboão foi leviano também nisso, pois mandou confeccionar escudos de bronze para substituir o de ouro, algo desagradável aos olhares de Deus. Nós vimos aqui, irmãos, não podemos trocar a presença de Deus por mera coisas que muitas vezes são passageiras. A presença de Deus é mais valiosa do que ouro. Não vamos trocar por outro material. Bronze, prata, palha, madeira. Não são tantas coisas que o povo quer trocar a presença de Deus por coisas que muitas vezes aos primeiros olhares são bonitas, são agradáveis, são felizes, mas é tudo passageiro. Deus sempre tem o melhor para aquele que o ama, para aquele que está junto com Ele, para aquele que segue a Ele, em nome do Senhor Jesus. Roboão era insensato, insensível. Para ele não importava a qualidade dos escudos, bastava substituí-los. Tudo era substituível para o rei, até mesmo Deus. Nós vimos aqui ao que ponto chegou Roboão neste momento. Tudo para ele era substituível. Roubaram de ouro? Põe de bronze. A presença de Deus? Troca por outra coisa, qualquer. Então nós vimos aqui que ponto chegou. Nós hoje não podemos desanimar na presença de Deus. Não podemos trocar a presença de Deus por nada, por mais que seja valioso nessa terra. A presença de Deus na nossa vida é tudo, porque através dela nós vamos vencer. Através dela Deus nos dá livramento. Através dela nós vamos ter vitória na presença do Senhor. Diz mais, ele conseguiu conviver com bronze em vez de ouro. Isso demonstrava que Roboão negligenciava as coisas de Deus. Aquilo que significava a presença santa no meio de Israel, ele trocou a excelência pela mediocridade. Nós vimos aqui uma simples troca. Uma simples troca levou ele cada vez mais à ruína. Louvado seja Deus. Hoje, o povo de Deus também tem abandonado princípios importantes da vida cristã, por hábitos e objetivos seculares. É importante observar se as músicas que ouvimos, as roupas que usamos, os lugares que frequentamos são agradáveis a Deus. Nós temos que observar isso. Deus não se agrada de tudo. Nós temos que nos colocar na nossa posição. Adolescente que serve a Deus precisa estar verdadeiramente servindo ao Senhor. Tomar cuidado com roupas, com música e os lugares que frequenta. Porque muitas vezes a presença de Deus pode se afastar e você pode cair numa cilada do adversário. Por isso nós temos que em tudo buscar a face do Senhor. Diz aqui, o cristão não deve ser como Roboão, aceitando cobre em lugar de ouro. Nós não podemos trocar a nossa vida espiritual, não podemos trocar a presença de Deus por nada. Louvado seja Deus, porque nós vamos perder não só a presença de Deus, perder a salvação, perder a bênção do Senhor, perder a promessa de Deus que Ele tem feito na nossa vida, porque Deus nos conhece desde quando nós estamos sendo gerados lá no ventre da nossa mãe.
Deus já sabe o que ia acontecer, por onde nós ia entrar, o que nós íamos fazer, se nós íamos servir a Deus constante e que o nome do Senhor ia ser glorificado na nossa vida. Isso significa que maus conselhos corrompem os bons costumes de Deus na vida do crente. Fique atento. Então, adolescente, essa é a mensagem para a sua vida. Fique atento. Fique atento, não troque a presença de Deus por nada. Conselhos, peça conselhos para Deus, para seu pai, para o pastor. Não peça conselho e nem vai na influência de ímpios, de jovens, de adolescentes, de amigos que não servem a Deus, que não têm nenhum compromisso com a obra do Senhor. Então fique atento nisso. Continue servindo ao Senhor, que você vai ver o caminho de bênção e o caminho de vitória na tua vida. Desde já, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos os adolescentes do campo de Jandira e todos os que estão ouvindo esse vídeo, essa live, essa lição. Preste atenção, viva na presença do Senhor, que você vai ter vitória em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus.